Uma nota falsa de $20 foi o que custou a vida de mais um negro nos Estados Unidos. E se você não conhece, eu te convido a assistir o documentário A 13ª Emenda da Netflix, que fala da relação entre a população negra e o sistema prisional norte-americano. Provavelmente você vai se chocar e vai entender também o porquê das manifestações estarem acontecendo por lá. George Floyd é o nome do homem que foi morto pelas mãos da polícia em Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos. Ele era pai de uma garotinha de 6 anos e trabalhava como segurança antes da pandemia do coronavírus. O que aconteceu foi que um supermercado teria acionado a polícia para relatar que George Floyd teria entregue uma nota falsa aí para o supermercado. Inclusive, George era um cliente regular aí do supermercado. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que qualquer uma pessoa pode receber uma nota falsa e repassar sem ver. Isso pode acontecer, isso é possível de acontecer. Mas o que acontece é que quando uma pessoa quer repassar uma nota falsa pelo prazer de repassar uma nota falsa ou para passar outro para trás, para não perder aquele valor, ou pelo crime mesmo em si, essa pessoa jamais vai a um lugar que ela tem costume de ir, porque justamente ela pode ser cobrada ali depois, ou mesmo que seja só a vergonha que ela vai passar, ela vai ser reconhecida depois e as pessoas vão ficar atentas com ela. Então, provavelmente, quando ela, quer repassar sabendo que aquela nota é falsa, ela vai procurar um lugar aí que ela não é conhecida para fazer esse repasse. Um policial chamado Derek Chauvin foi filmado enquanto ele estava ajoelhado no pescoço de George. Foi preciso 8 minutos e alguma coisa para que esse policial, que inclusive é branco, matasse Floyd dessa maneira, né? O Floyd estava deitado no chão, algemado e de costas, ou seja, ele não sufocou ele na garganta, ele ajoelhou assim, ó, no pescoço mesmo. Então, imagina a força que não foi preciso para que esse policial matasse George. Inclusive, Derek e outros 3 policiais foram acusados, a situação aí está sendo investigada pelo crime de homicídio e por participação. Eles também foram afastados aí de seus cargos. E foi nesse momento, quando o vídeo desse crime foi compartilhado e viralizado, que começou nos Estados Unidos uma onda de manifestações. E essa onda de manifestações não se deve só à revolta com o caso de Floyd, se deve à revolta da população norte-americana mesmo com todo o sistema prisional de lá. De novo, eu te convido a assistir o documentário A 13ª Emenda, porque dá para você entender realmente como funciona esse sistema lá. O sistema prisional, ele é particular. Então, o que acontece? Eu ganho por preso que eu tenho, entendeu? O governo repassa para essas instituições, para essas, para as pessoas que cuidam dos presídios, um valor por cada preso que eles têm. Então, a cabeça de cada pessoa vale aí uma quantia X. E aí, o que acontece nisso tudo é que para ganhar, numa tentativa de ganhar mais dinheiro, algumas dessas pessoas começaram a criar propagandas de incentivo à população a considerar atitudes suspeitas, por exemplo. E sempre que é divulgado esse tipo de conteúdo, eles remetem a uma pessoa negra. Ou seja, se você vir uma atitude suspeita, faça alguma coisa, chame a polícia, enfim. E aí sempre relacionando essa tal atitude suspeita a um negro. E, bom, querendo ou não, isso acaba ficando internalizado ali na sua mente, mesmo que seja de forma inconsciente. E isso, obviamente, provocou várias prisões, inclusive, de negros que não cometeram crime algum, simplesmente porque alguém considerou a atitude dele suspeita, assim como a morte de muitos, porque como todo mundo sabe, nos Estados Unidos o porte de arma ali é liberado e você pode agir em legítima defesa. Se tiver uma pessoa, por exemplo, passando na rua
e essa pessoa parar na porta da sua casa por determinado momento, vamos supor, ela estava no telefone por 2 minutos, vamos supor, e você viu e atirou naquela pessoa porque você considerou que aquela atitude era suspeita e de repente aquela pessoa morreu. Principalmente se se tratar de uma pessoa negra, né, a vítima for uma pessoa negra, é muito difícil que você tenha qualquer tipo de consequência. Provavelmente você vai ser absolvido porque você entendeu que a atitude daquela pessoa era suspeita. E tudo isso acontece porque justamente as pessoas são incentivadas a acreditar que os negros têm atitudes suspeitas. E por mais que a gente fale assim, que não é isso, é exagero e tudo mais, não é. Lá realmente isso é incentivado. Esse tipo de propaganda realmente existe. E não é uma propaganda com branco. A atitude suspeita não é do branco, a atitude suspeita sempre é do negro. Então, não é à toa que a gente fala, tipo, se você vir um homem branco, né, bem arrumado, por exemplo, na rua, você nunca vai mudar de calçada, mas se for um homem negro, talvez você considere a atitude dele suspeita. Só que não é simplesmente isso. Lá, esse racismo, ele é incentivado, até mesmo porque existem grandes corporações lucrando com isso. Então, a revolta da população não é por conta do caso do George Floyd em si, e sim porque existe toda uma estrutura que incentiva esse tipo de comportamento. E aí você, né, incentiva esse tipo de comportamento para uma pessoa, por exemplo, que já tem um caráter agressivo, já tem um histórico ali mais agressivo, e você se depara com a morte de diversos negros por conta desse incentivo. Então é por isso que, na verdade, a população norte-americana se revoltou, porque eles já estão cansados de negros serem presos, de negros serem mortos por incentivo das próprias corporações, né, das próprias organizações aí, desse sistema judicial, digamos assim, que sempre tá culpando o negro pelas coisas que nem sequer fez. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, né, homens, mulheres, enfim, negros, passando milhões de meses, até anos, assim, na cadeia, esperando um julgamento, esperando para ser absolvido, quando, na verdade, ele não fez nada e ele tá preso simplesmente porque uma pessoa branca resolveu acreditar que ele era uma pessoa suspeita, que tivesse acontecido alguma coisa, ou aconteceu um crime próximo, por exemplo, e aí ele passou, tá, né, aquela famosa história, tava no lugar errado, na hora errada, e aí ele foi responsabilizado por isso. Então a população não é pelo caso de George Floyd em si, é porque realmente a população já está cansada desse tipo de atitude, desse tipo de comportamento ser incentivado, entendeu? E acontecer por isso. Porque, querendo ou não, o nosso inconsciente grava. Ele vai ver aquilo sendo relacionado o tempo inteiro como verdade, né? Tipo, atitudes suspeitas a uma pessoa negra. E aí, acaba que na hora de agir, você não vai nem pensar, você vai agir de forma inconsciente mesmo. E como eu estava dizendo, a morte de George Floyd, na verdade, foi a gota d'água para a população se revoltar contra o governo por permitir que isso aconteça de uma forma tão cruel e tão escancarada, né? Se vocês assistirem o documentário, existem outros também, mas esse foi o documentário que mais me chocou, assim, para assistir. Então, enfim, se você assistir o documentário, você vai ver como que funciona e é bizarro. Bom, e é importante ressaltar que esses protestos têm acontecido em vários lugares, né? E que algumas vidas foram perdidas. A última vez que eu olhei, 5 pessoas tinham morrido, se eu não me engano, e mais de 100 já tinham sido detidas durante as manifestações. E assim, é chocante que em pleno 2020, né, mesmo a gente já tendo passado tanto tempo, tantas coisas aconteceram no mundo, que alguém ainda se sinta superior a outra pessoa simplesmente por conta da cor da pele dela. É escroto, é ridículo em todos os ângulos possíveis, assim, é inaceitável e inexplicável. Não faz o menor sentido, não entra na minha cabeça o porquê dessas pessoas agirem dessa forma. Eu acho que é simplesmente pelo prazer mesmo de se sentir superior do
que o resto. E aí começa a arrumar um monte de desculpa que não faz sentido. E tipo, cara, isso só te rebaixa, sabe? Eu não gosto dessa palavra, mas pra mim é isso. Só te torna fútil e sem coração, sem vazio mesmo. Pra mim é isso. Quem faz esse tipo, né, quem comete esse tipo de crime e outros também, é vazio, porque se você acha que você é superior que qualquer pessoa simplesmente pela cor da pele dela, tipo, o que você tem na sua cabeça? Acho que nada, né? Eu separei alguns tópicos aí, então, pra eu trazer mesmo pra vocês, pra falar né, sobre as manifestações e que foram tópicos que eu achei que eram importantes a gente abordar. O primeiro deles foi que um homem avançou contra a multidão ali, né, contra os manifestantes com seu caminhão. O relato que eu achei é que ninguém ficou ferido, nenhum dos manifestantes ficou ferido, e que o homem foi preso e que ele teve ferimentos leves. E isso aconteceu lá em Minneapolis, onde ocorreu o caso de Floyd. Além disso, 40 cidades aderiram ao toque de recolher, entre elas Los Angeles e Washington, a capital, por conta da violência que estava acontecendo aí nas manifestações. No entanto, né, a maior parte dos protestos tem acontecido de forma extremamente pacífica, inclusive muitos policiais têm mostrado apoio à luta e à causa, então assim, é muito legal ver isso, que eles também reconhecem que esse sistema é extremamente errado, né, a forma como eles tratam isso, e reconhecem também a dor do outro, porque por mais que eles sejam profissionais, eles também são pessoas. E eu acho que assim, que a gente não pode desmerecer, né, todos os policiais, porque alguns agem dessa forma. Enfim, então aí é uma coisa positiva pra gente falar mesmo, que inclusive que né, boa parte das manifestações estão sendo pacíficas e que tá tendo esse apoio aí desses policiais. Outros países também, né, aderiram a essas manifestações, inclusive o Brasil. Aqui em BH mesmo já teve uma manifestação a respeito disso, não vi se teve mais de uma, eu vi uma, e em outros lugares aí também, mas principalmente nas redes aí, né, a gente tá vendo muita coisa ser compartilhada. E domingo, por volta das 8 horas da noite, um grupo de manifestantes se reuniu ali na frente da Casa Branca. E, bom, por medidas de segurança, né, por medidas de proteção, todas as luzes foram desligadas e, né, suspeita que o Trump tenha sido levado para um bunker. Um bunker é tipo um esconderijo mesmo, subterrâneo. Se eu não me engano, é subterrâneo, eu posso estar enganada. Se eu estiver falando besteira, me corrija aqui e deixa nos comentários. Mas, e teoricamente, o Trump teria sido levado para esse bunker aí como medida de segurança mesmo. Mas alguns relatos foram de que a cidade toda de Washington tivesse sido apagada. No entanto, essa informação aí não foi confirmada. Pessoas, inclusive, falaram que o sistema de internet da cidade tudo caiu, que era uma forma aí das pessoas se protegerem, né, do governo se proteger e proibir as pessoas de se comunicarem, enfim. Mas isso não foi provado, então acredito eu que seja mesmo fake news, mas não vou afirmar nem que é nem que não é, porque realmente não temos essa informação verificada. Quando eu falo verificada é porque nas minhas pesquisas eu não encontrei nenhum site seguro que eu tenho realmente confiança que essa informação é verdade. Então eu não olho só nas redes sociais, né? Mesmo que essa movimentação toda esteja acontecendo nas redes sociais, eu tento buscar ao máximo em sites seguros né, as questões abordadas nas redes sociais para eu ter 100% de certeza do que eu tô falando e não sair aí passando notícias falsas. Outra coisa muito legal da gente falar aí é que a indústria musical resolveu aderir, né, às manifestações, inclusive criaram o movimento The Show Must Be Paused, que é, né, em tradução livre, o show deve ser interrompido, em apoio aos movimentos antirracistas, e seria, na verdade, eles promoveriam uma espécie de apagão, né, que inclusive foi aderido aí por muitas pessoas na terça-feira. Bom, esse
apagão seria mesmo para, né, para aderir ao movimento, e funcionaria de uma forma que eles parariam as produções e os aplicativos mesmo, né, fizeram alguns conteúdos aí dentro deles para promover essa campanha, e foi bem legal. Inclusive para você que não sabe por que estava todo mundo postando uma foto preta, foi por conta desse movimento, né? Desse blackout, né? Que a indústria musical propôs aí. E aí muita gente participou. Uma coisa muito importante de se falar é que as pessoas pediram para todo mundo parar de usar as hashtags Vidas Negras Importam e em inglês, né? Que eu não sou muito boa no inglês, acho que vocês já devem ter percebido isso, tô precisando melhorar. Mas para deixar essas hashtags livres para o compartilhamento de informação mesmo, e para você colocar elas se você tiver uma informação legal, alguma coisa importante e relevante para passar adiante aí. Enfim, foi muito bacana ver todo mundo se reunindo aí para apoiar a causa, foi bem interessante e bem bonito de se ver também. Enfim, o que eu gostaria mesmo com esse vídeo é realmente explicar por que as manifestações aconteceram. Ele tá um pouco fora aí de contexto do que eu trago, né, no canal, da minha intenção no canal, porque minha intenção realmente é trazer crimes brasileiros, mas eu achei que diante dessa comoção mundial, a gente jamais poderia deixar de trazer esse assunto num vídeo, né, normal, apesar de que ele saiu totalmente fora de dia aí. Mas a intenção é essa mesmo, mostrar para vocês o porquê que essas manifestações estão acontecendo, porque muita gente pode achar assim, mas né, não foi um crime racista, não tem como provar que o policial agiu de forma racista, até mesmo porque ele tem 18 acusações no nome dele, inclusive contra um homem branco. Eu não vi o resto, mas eu sei que tem essa acusação aí, então não tem como provar que a atitude dele foi racista. Tudo bem, realmente não tem como provar que ele, né, agiu porque o cara era negro. Mas a questão não é essa. A questão é que mais um negro morreu na mão da polícia. É mais uma vida negra que foi perdida, né, por nada, por uma nota falsa de $20 que qualquer pessoa pode passar, de uma forma estúpida, de uma forma escrota, num país que incentiva tanto esse tipo de atitude agressiva e, enfim, esse tipo de atitude que culpa mesmo o negro por qualquer coisa, e enfim. Então, é por isso, não é porque o crime foi racista ou deixou de ser, enfim, não tem nada a ver com isso. Mas é mais uma vida negra perdida nas mãos de quem deveria proteger a gente. É basicamente isso mesmo, eu posso estar falando uma grande bobagem e falar que tudo bem você achar que o crime não foi racista, mas é porque realmente, tipo, não tem que questionar, sabe? Independente de você achar que esse crime específico foi ou não, não é isso que importa. O que importa é o contexto inteiro social deles em relação a esse tipo de política. E é claro, gente, eu quero deixar claro que, assim, tem muitos juízes, tem muitos policiais, tem, né, muitas pessoas que são extremamente racistas, e mesmo que de forma involuntária, porque por conta dessas propagandas e, né, dessa política fica enraizado, né, a nossa cabeça grava aquilo e memoriza aquilo mesmo sem a gente saber, e a gente acaba relacionando as coisas sem querer mesmo. Mas também existem pessoas honestas nesses trabalhos, então a gente tem que valorizar isso, sabe? A gente não pode generalizar falando que toda a polícia é corrupta, que todos os juízes são corruptos, que todo mundo é corrupto. Não é isso. A gente tem que valorizar sim a profissão deles, a gente tem que apoiar quem tá do lado certo, quem tá, né, apoiando nas manifestações. Eu vi diversos vídeos, inclusive, de apoio, foi bem legal assistir esses vídeos. E enfim, e o que é mais legal ainda é que, né, os grupos que estão realmente ativos nas manifestações de forma pacífica têm compartilhado esse tipo de conteúdo, mostrando que realmente não é uma totalidade ali, né, que é uma coisa que tem vamos dizer assim, salvadores da pátria, digamos assim, que tem as pessoas honestas e que estão felizes de participar daquilo e de apoiar
E é claro que em qualquer lugar sempre vai existir aquele que destoa, né? Aquele que vai contra o que é certo. Em qualquer profissão, em qualquer área, sempre vai ter aquele que vai prejudicar todo o resto. Então é legal que a gente dê voz para o restante, mas que a gente também não deixe de punir não de punir, porque a gente não pode fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas de, né, exigir uma resposta, de exigir uma mudança, porque, como eu falei, é inaceitável que em pleno 2020 a gente ainda tenha que discutir sobre esse assunto, né? Que existam pessoas ainda que se acham superiores umas às outras por conta da cor da pele. Enfim, eu espero que tenha dado para entender o que eu quis dizer, né, com esse vídeo, que tenha dado para vocês entenderem o porquê das manifestações realmente estarem acontecendo. E, enfim, qualquer dúvida deixa aqui embaixo, que eu vou estar super disposta para responder. Se tiver ficado alguma coisa aí fora de contexto, se eu tiver falado uma grande bobagem, também pode me corrigir. Mas eu também estou preparando um vídeo para falar sobre os crimes que aconteceram no Brasil. Mas eu quero fazer uma coisa bem específica para isso, porque eu acho que a gente não merece ser simplesmente citado dentro de um outro conteúdo. A gente precisa fazer uma coisa bem direcionada. Inclusive, eu estou me programando aí para chamar uma pessoa para fazer esse vídeo comigo, porque tem muita coisa, inclusive, que eu não sei explicar, que eu jamais saberia. E eu acho que é melhor eu dar espaço para uma pessoa que tá ativa nessa luta e que vai deixar as pessoas mais, né, as pessoas, no caso vocês, melhor informado e que faz parte aí, né, desse grupo que sofre tanto até hoje por conta da cor. Enfim, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. A gente se vê, me desculpem mesmo infinitamente pelo atraso na postagem. Foi uma semana bem complicada pra mim, mas enfim. Se inscreve aqui no canal, se você curtiu o vídeo, né, deixa seu like. E comenta aí, compartilha com seus amigos. Se você acha que esse vídeo ficou informativo, né, compartilha com seus amigos. E a gente se vê no próximo e se vê lá no Instagram também, poxa, me acompanha lá nas redes sociais. Enfim, um beijo grande e até a próxima. Tchau!